Fala DevPro, Renzo Nutitelli aqui na área e já vou chegar com os dois pés no peito. O que você sente ao ver isto aqui? Bom, isso pra mim traz duas memórias. A primeira é quando eu era moleque lá nos idos de 1992, quando eu pegava um ônibus para ir para a escola, para sair lá de São Vicente, na Baixada Santista, e chegar até a minha escola que ficava no bairro da Divisa, Escola Irmão José Genésio. Eu tava na quarta série, eu devia ter entre 10 e 11 anos. E aí eu me lembro que o ônibus estava tão cheio que eu tive que ir pendurado na porta do ônibus, e o pior é que a minha mochila nem era de colocar nas costas, era aquela de levar na mão. Então eu só segurava com a mão e a mochila do outro, porque senão eu ia atrasar para aula. Já uma segunda experiência foi voltando de Niterói para o Rio de Janeiro. O ônibus estava vazio, mas entraram 5 pessoas e elas sentaram pertinho de mim. Ou seja, essas lembranças me remetem a um completo desconforto. Mas por que eu estou compartilhando isso com você? Porque na aula de hoje você vai entender que existem páginas web que funcionam exatamente igual esse ônibus. Você tem um monte de espaço para ser utilizado, mas por alguma razão a turma não usa os espaçamentos de texto com CSS. Então vai ser isso que a gente vai aprender hoje, a deixar o nosso usuário confortável com espaçamento de textos. Então, bora pra vinheta! E se você quer conquistar a sua primeira vaga como programador web em menos de um ano, você precisa fazer parte da comunidade DevPro. E eu vou te explicar as 4 razões. Razão número 1. Nossos cursos gravados com conteúdo focado no que o mercado precisa. Cada um deles com direito a certificado de conclusão. Segunda razão, nosso fórum de dúvidas, onde nós já respondemos milhares de dúvidas dos nossos alunos e você vai encontrar a sua resposta lá. Terceira razão, a rede de contatos. Através do nosso servidor do Discord, você vai interagir com todos os demais membros da comunidade e através desses relacionamentos que você vai fazer, que você vai receber as suas primeiras oportunidades de trabalho. E quarta e última razão, nosso acompanhamento profissional. Os nossos instrutores trabalham em empresas de tecnologia e possuem anos de experiência e vão ajudar você nos nossos encontros ao vivo toda segunda, terça, quarta e quinta-feira. É por isso que eu digo que a comunidade DevPro é muito mais que um cursinho de programação. Ele é um sistema profissional de acompanhamento e é por isso que os nossos alunos conquistam a sua primeira vaga com programação em menos de um ano. Eu deixei o link para inscrição aqui na descrição desse vídeo. Clique e faça a sua matrícula. Bom, esse daqui é o passo 4 na execução do exercício da página do designer Enzo Pascal. Então, bora aqui para a tela. Então, durante esse 4 passo, o objetivo é nós construirmos esta parte da página utilizando espaçamento de texto com CSS. Eu já executei os passos iniciais de forma análoga ao que a gente já fez nas aulas anteriores, ou seja, aqui no VS Code eu já criei os arquivos enzo-passo4.html e enzo-passo4.css. Já aqui alterei o nome do arquivo e alterei aqui também o título e já até coloquei o path aqui na tela. Ou seja, esta página do jeito que está aqui vai ter que se transformar nessa daqui ao final desta aula. E você vai aprender várias propriedades de CSS para isso. Bom, agora eu vou focar só nos meus arquivos HTML e CSS. E a primeira coisa que eu percebo aqui nesta imagem, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho, é que o texto não está alinhado ao centro, mas sim todo à esquerda. Isso porque em aula anterior nós centralizamos todos os textos. Por isso que a gente precisa agora é remover todas essas propriedades que nós centralizamos o texto. Para isso nós vamos aqui no nosso arquivo CSS e eu quero te mostrar já uma funcionalidade que a gente usa bastante no nosso dia a dia dentro do VS Code. Se você relembrar aí da aula anterior, a propriedade que mexe com alinhamento de texto é o Text Align. Quando você sabe o nome do texto que você está procurando, você pode utilizar
o atalho Ctrl F, como eu vou fazer aqui agora, e digitar o que você está buscando. Olha lá, text-align. E veja que ele consegue encontrar dentro do texto para a ocorrência desse padrão que está aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui toda esta propriedade e vou utilizar o Ctrl F. Veja o que vai acontecer ali no texto aqui em cima. Ó. Ctrl F. Quando eu seleciono o texto e dou o Ctrl F, ele entende que eu quero encontrar este padrão que está aqui. Então, o que eu posso fazer aqui com isso? Se o objetivo é remover todas as propriedades de Text Align Center, o VS Code, inclusive, me mostra que a contagem de textos que ele encontrou. Inclusive, se eu clicar aqui ó, em setinha para cima, ele vai navegando aqui entre os textos, as 4 ocorrências deles aqui. Mas uma outra funcionalidade bacana é que ele permite não só encontrar textos, como também substituir. Olha só, eu vou clicar aqui na setinha para baixo e veja que ele está escrito aqui em inglês, o replace, que é justamente substituir. Eu quero substituir o quê? Eu quero substituir por nada, porque nesse caso aqui eu quero remover. Se eu quisesse inclusive mudar para left, eu poderia fazer isso, mas aqui eu quero só remover a linha. Então o que eu posso fazer aqui? Se você observar nessa interface, tem aqui o replace. Se eu clico uma vez, veja que ele some com a linha aqui. Só teve um problema, ele sumiu e deixou uma linha ali em branco, ou seja, vai deixar o nosso código não muito bem formatado. Então eu vou dar um Ctrl Z para voltar e eu vou fazer da maneira que eu costumo fazer. Quando você der o Ctrl F, se certifique que ele está aqui ó, neste modo que está aqui, Use Regular Expression. Eu não preciso te mostrar o que é expressão regular agora, mas você só vai utilizar aqui. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou copiar tudo, inclusive esses 4 espaços que estão aqui na frente. Vou dar o Ctrl F de novo e veja que ele incluiu os espaços. Para eu dizer para ele, olha, eu também vou querer sumir com esta linha inteira, eu vou utilizar um caractere especial que é o contrabarra. Toma cuidado, é o contrabarra, ela é assim e não assim, contrabarra. E aí eu vou colocar o N. Quando eu faço isso, eu estou falando para ele selecionar também estipular linha. Por que eu quero fazer isso, Renzo? Olha só, agora quando eu apertar Enter, que é o atalho para ele substituir, olha o que acontece. Ele sumiu, inclusive com a linha em branco, que é justamente o que eu quero. Eu consigo, inclusive, aplicar esta operação para todos os textos que ele encontrou aqui. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou utilizar esse daqui, olha, Replace All, que significa substituir todos, cujo atalho está aí, olha, Ctrl mais Alt mais Enter. Se você estiver utilizando outro sistema como o Mac, basta você deixar o mouse aí que ele vai te mostrar qual é o atalho no teclado. Vou pelo atalho aqui agora então, ó. Ctrl, Alt, mais o Enter, clico e olha lá, agora ele não está encontrando mais resultados porque ele removeu essas propriedades. Salvo o arquivo para confirmar o resultado, vou atualizar minha página e veja que todo o texto foi para a esquerda porque agora eu não tenho mais as propriedades de alinhamento. Então assim você já aprendeu aí a pilotar um pouco melhor o seu VS Code. Bom, uma vez retirado aqui os espaçamentos, o que a gente vai fazer aqui agora se chama de reset, ou seja, remover os espaçamentos padrão, que no caso aqui eu estou utilizando o Chrome, e aí ele já dá um espaçamento padrão, e é isso que ele está falando aqui pra gente. Veja só, eu não dei nenhum espaçamento aqui em cima, embaixo, em nenhum desses H1, H2, eu vou até inspecionar aqui pra gente ver, olha. Inspecionando, veja que eu só alterei o tamanho da fonte, font weight e a cor, mas eu não falei nada sobre espaçamento. O espaçamento em si está sendo dado pelo padrão do Google Chrome. E qual que é o problema disso? Cada navegador pode utilizar um espaçamento diferente. Ou seja, se a pessoa acessar a sua aplicação web utilizando o Google Chrome, ela vai ver um tipo de formatação dentro da sua página. Já se ela acessar utilizando o Edge ou o Mozilla, a sua página vai poder ser apresentada de uma maneira diferente e a gente não quer isso. A gente quer que a nossa página se comporte da mesma maneira, independente de navegador. Para isso, a gente vai utilizar aí o reset. Ou seja, nós vamos remover esses espaçamentos padrão dentro do nosso CSS. Para isso,
você vai ter que se lembrar da aula em que eu expliquei sobre os 4 principais seletores. Vou inclusive deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Como eu quero remover os espaçamentos em geral, eu quero fazer isso para todos os elementos HTML da página. Então, como eu faço isso? Venho aqui no meu arquivo CSS. Se você lembrar lá da aula de seletores, para eu selecionar todos os elementos, eu utilizava o asterisco. E aí só falta saber quais são as propriedades de espaçamento que ele usa. Se eu inclusive observar aqui de novo, inspecionando o código, eu já posso ter uma ideia sobre quais são essas propriedades. Temos aqui a margem. Então essa propriedade margem é quem define, uma das propriedades que definem aqui os meus espaçamentos. Então eu vou aqui colocar margem e já vou colocar aqui 0, porque eu não quero margem nenhuma. E existe uma outra propriedade de espaçamento que é o padding. Também trata de espaçamento, que eu vou colocar 0 aqui. Então, fazendo isso, eu dei um reset no espaçamento. Vamos ver aqui o efeito na minha página. Deixa eu tirar aqui do Chrome DevTools, vou atualizar minha página. Veja que ficou aqui realmente sem espaçamento. Ficou tão sem espaçamento que tá me lembrando lá do ônibus. Olha só, o botão, inclusive, tá por cima do texto final, da última linha do meu texto que tá aqui. E a gente vai resolver isso aqui agora. Mas o importante é, agora, esta página vai se comportar da mesma maneira, independente de navegador. Bom, comparando lá com a nossa imagem, veja aqui que, inclusive, no livro teve o mesmo resultado do botão em frente ao texto, mas comparando o resultado da imagem, uma primeira coisa que a gente quer fazer é justamente jogar o texto para a esquerda, conforme aqui a figura 3.32 do livro Uma Primeira Vaga. Eu poderia aplicar esse espaçamento em cada um dos textos, mas aí eu vou ter mais trabalho. Para evitar esse trabalho, a gente vai fazer o seguinte: eu vou envolver todos os meus elementos visuais em uma tag que se chama div. Div que vem de divisão dentro da nossa página. Então eu vou pegar esta tag aqui e vou envolver todas as outras aqui. O problema só é que meu código ficou um pouco feio. Já que as outras tags estão dentro da div, o ideal era a gente indentar o nosso código. Então fica mais uma dica para você aprender a pilotar bem o seu VS Code. Nós vamos reformatar este código automaticamente, utilizando aí os superpoderes que o VS Code nos dá. Para isso eu vou utilizar o atalho Shift, segurar o Alt junto com ele, e aí eu vou usar a tecla F. Olha o que acontece quando eu clicar aqui em F. Dá uma olhada aqui no código agora, presta atenção, ó. Ctrl F, pumba! Ele reformatou por completo o nosso código, dando espaçamento, inclusive aqui, olha, entre head e body, e na minha div ficou claro que os outros elementos HTML estão aqui dentro dessa div. Então, mais uma diquinha para você pilotar bem o seu VS Code. Por fim, eu vou criar aqui uma classe nessa div para eu poder formatar lá no meu CSS. Eu vou dar o nome de parte 1 para esta classe, vou inclusive copiar aqui, já vou lá para o meu CSS e vou dizer o seguinte: ponto parte 1, porque é uma classe, e agora eu vou alinhar os textos dando um espaço para esses textos à esquerda. Para fazer isso, eu vou utilizar a propriedade margin, que a gente já viu, só que tanto a propriedade margin quanto a propriedade padding, elas possuem as 4 direções na tela como subpropriedades. Veja aqui, ó, margin top, bottom, left e right. Se você souber inglês, você já tem uma pista do que isso aqui faz, mas eu vou te ajudar. Margin top, cima. Margin right, direita. Margin bottom, embaixo. E margin left, à esquerda. Espero que no vídeo eu esteja apontando direito para a direita e para a esquerda aqui. Se eu quero então dar um espaçamento à esquerda do meu texto, eu vou utilizar a propriedade margin left. E aí eu vou dar aqui o meu tamanho, que será de 80 pixels. Salvo aqui a minha propriedade, salvo também o meu HTML com a minha div, vou lá na minha página, atualizo e veja lá, consegui dar um espaçamento sem ter que mexer em cada um dos elementos HTML, simplesmente dentro da minha div.
Bom, da mesma maneira, aqui dentro da página existe também um espaçamento em cima. Então, esse daqui você já tem uma ideia de como a gente vai fazer. Vamos fazer aqui. Vou utilizar a mesma propriedade agora, a margin top, e vou colocar também 80 pixels. Agora veja que eu vou atualizar a minha tela e aqui em cima, agora eu vou salvar aqui o meu arquivo CSS, vou atualizar aqui minha tela, repare aqui em cima, olha lá o espacinho de 80 pixels. Veja como já trouxe mais conforto esse texto não ficar apertado aí na sua esquerda e também em cima. Se a gente continuar observando aqui no livro, a gente vai ver a diferença. Olha aqui, ele colocou o estado final, onde a gente quer chegar, e também como a página está nesse momento. Veja que existe um espaçamento maior entre as letras do olá, vírgula, sou o, para esta segunda parte aqui. O espaçamento está um pouco maior entre as letras. Para a gente poder alterar isso, vamos aqui no nosso arquivo de CSS. Vamos lembrar que este elemento HTML aqui, ó, eu posso até inspecionar. Ele está marcado com subtitle 1. Então eu vou procurar aqui, olha, subtitle 1. E eu vou fazer o quê? Vou aumentar o espaçamento entre as letras. Nesse caso aqui eu vou utilizar a propriedade letter-spacing, ou seja, espaçamento entre as letras. Vou colocar aqui o valor de 2 pontos. Veja o que vai acontecer. Salvo o meu CSS, venho aqui para minha página, veja que agora aqui o espaçamento vai aumentar aqui. Atualizo, olha lá, já aumentou o espaçamento, trazendo ainda mais conforto para o nosso texto. Agora, uma coisa que está incomodando é que esta seção aqui tem que ficar um pouco separada aqui do nome do Enzo Pascal, até para dar mais destaque ao nome do Enzo. Então, comparando, eu preciso também dar um espaçamento aqui embaixo, logo depois do olá, sou o. Para isso, eu vou utilizar agora a propriedade padding. E aí, como é embaixo, eu vou utilizar a padding bottom, para baixo. Vou colocar aqui o valor de 20 pixels. Veja só, salvo o CSS, atualizo, vai perceber aqui o espaço que vai ter aqui agora, ó, logo depois do olá, sou o. A coisa já ficou um pouco melhor. Vou fazer o mesmo aqui também para criar um espaçamento entre o nome aqui e a descrição do Enzo, também para dividir para o texto de explicação sobre as habilidades do Enzo. Então, vamos lá. Shift Alt para baixo, duplicou, seguro o Alt, como a gente já viu em aulas anteriores, levo aqui para o Subtitle 2, que é justamente este aqui de baixo. Posso até inspecionar para a gente confirmar. Olha lá, Subtitle 2. E aí, eu só vou trocar e vai ficar um pouquinho menor esse espaçamento. Eu vou deixar em 15 pixels. Salvo meu arquivo CSS. Atualizo a página. Vejo aqui o espaço que foi colocado na minha página. Por fim, tá faltando o que mais incomoda nessa página, que é esse botão aqui, né? Deixa eu inspecionar aqui o texto e veja que aqui nós temos a classe text. Então, eu vou vir aqui no text e aqui eu vou utilizar o margin bottom. Nesse caso aqui, eu vou dar um espaçamento de 40 pixels. Salvo meu CSS, como sempre, atualizo a minha tela e olha lá, agora o botão ficou bonitão depois do meu texto. E isso estava me incomodando, não sei se ficou incomodando você aqui durante o vídeo também. Então, nesse momento, a gente já conseguiu chegar no formato de página mais agradável para a leitura do nosso usuário. Então, deixa eu falar aqui com você agora, olhando no seu olho, o que é importante. Nós vamos ver, numa aula futura, a diferença entre essa margem e esse padding. Mas o importante para agora é você lembrar das propriedades que eu te mostrei aqui. Então, editor, coloca a listinha aqui conforme eu vou falando. Propriedades de espaçamento, margem e padding. Essas duas propriedades permitem a definição da direção. Top para cima, right para direita, bottom para baixo, left para esquerda. E nós vimos também a propriedade letter spacing para você aumentar o espaçamento entre as letras que estão dentro de um texto. Então, a partir desta aula, não deixe o seu usuário com o sentimento de estar em um ônibus lotado, desconfortável. Parece que não, mas esse tipo de conforto visual acaba melhorando o aspecto da sua página
tornando ela muito mais profissional e, obviamente, gerando mais resultado aí para os seus clientes, para quem está utilizando e lendo aquela página. Se você lembrar da introdução desse vídeo, eu te mostrei a imagem do ônibus cheio e, inclusive, te contei as minhas histórias. Eu não gostava de ônibus cheio e a sorte da minha vida foi ter me tornado um programador. Agora, DevPro, se você, assim como eu, não gosta de ônibus cheio, você precisa se tornar programador web por duas razões. Razão número 1. Muitos programadores web, assim como eu e assim como vários alunos que eu já tive dentro da comunidade DevPro, trabalham do conforto de suas casas, inclusive às vezes trabalhando do exterior. E razão número 2. Ainda os que trabalham em escritório ganham um bom salário, a ponto de poder morar perto do trabalho ou então comprar um carro para não ter que passar por esse sufoco. Como eu não quero que você passe esse sufoco, eu te convido para fazer parte da comunidade DevPro. O link está aqui na descrição, porque nós vamos te ajudar a conquistar sua primeira vaga com programação web em menos de um ano. Te aguardo lá na comunidade.